Como você vai identificar se o conteúdo que você produz está realmente causando impacto na vida das pessoas, está funcionando da forma que você se organizou para que ele funcionasse, antes de você ter grandes números de visualizações, inscritos, antes de você ter grandes métricas para poder validar o conteúdo que você cria. Essa é uma das principais dores de quem começa a produzir conteúdo. A pessoa geralmente ela está muito insegura. Será que aquele conteúdo que eu estou criando realmente tem o valor que eu acredito que ele tem? Para mim, por exemplo, é muito fácil. Eu estou começando aqui o perfil da faculdade das redes sociais. Só que eu faço mais de 16 milhões de visualizações por mês. Eu ganho mais de 10 mil inscritos nas redes sociais, em diversas plataformas, todos os meses. Com o canal do Manel, que é o carro-chefe da minha produção de conteúdo. É o meu conteúdo âncora. É aquilo com o qual eu comecei na internet. Ali eu descobri tudo aquilo que eu ensino aqui na faculdade das redes sociais. Portanto, se você não me conhece, nem é inscrito ainda, procura aí o canal do Manel na internet, que você rapidinho vai ver um carequinha ali falando e vai saber que sou eu. E aí você vai entender o porquê que eu estou aqui transmitindo conhecimento para as pessoas. Já se inscreve aqui no canal se você quer aprender como crescer um perfil nas redes sociais e ainda não sabe como. E eu te digo uma coisa, logo de cara eu vou te entregar o principal ouro desse vídeo. Tá? A resposta para você saber se o seu conteúdo está funcionando ou não está longe de ser os números de curtida, os números de visualização, os números de alcance. Se você entrar em qualquer cursinho ou se você comprar qualquer curso desses de internet, cara, todo mundo vai te dizer o contrário do que eu estou dizendo, mas acompanhe meu raciocínio que você vai entender exatamente qual é o valor disso aqui que eu estou te passando. Enquanto a maior parte das pessoas está olhando para a métrica errada desde o começo, eu quero te fazer olhar para a métrica certa. Existe uma coisa muito mais importante do que views, do que likes e até mesmo do que as conversões. O erro está em você esperar um retorno imediato num jogo que é um jogo de construção. Eu produzo conteúdo há 3 anos e meio. Vocês acham que logo na largada eu passei a fazer 16 milhões de visualizações por mês, 15, 10 milhões de visualizações por mês, 10, 5, 7 mil inscritos por mês? Lógico que não. Para que o algoritmo aprendesse quem eu sou, para que o algoritmo entendesse qual tipo de conteúdo que eu produzo, para que o algoritmo entendesse qual é o meu público-alvo, para que o algoritmo entendesse qual é a dor do meu público-alvo, para que quando o meu público-alvo pesquise algo, eu apareça com a solução, para que ele entendesse que eu sou um cara que traz a solução das dores daquele tipo de público-alvo. Isso foi um trabalho de construção, de anos. Claro, demorou um pouquinho mais, talvez, anos. Por quê? Porque eu parti do completo zero, como talvez você esteja partindo aí do outro lado. Agora, para mim, vai ser muito mais fácil toda vez que eu quiser começar um novo perfil, porque eu já sei quais são as armadilhas e no que eu não devo focar. Criar conteúdo é sobre comunicar valor, não é sobre performar por meio de métricas. E a partir de agora, o seu foco tem que mudar. O que você está fazendo o outro sentir é a pergunta que você tem que se fazer a cada conteúdo que você cria. Claro que você agora no começo da sua jornada pode ainda não ter a maldade de pensar, pô, mas calma aí, qual é o sentimento que eu estou provocando no meu público-alvo? Mas ao longo da jornada, todo dia, você procurando produzir um vídeo melhor do que no vídeo anterior, seguindo aquela filosofia japonesa sobre ser 1% melhor todos os dias, 1% melhor na sua capa, 1% melhor no seu título, 1% melhor nas suas descrições, 1% melhor nas suas tags, 1% melhor no seu roteiro, 1% melhor na sua iluminação, 1% melhor no seu áudio, 1% melhor no ângulo da câmera, 1% melhor no seu cenário. Se você tiver a preocupação de ser 1% melhor todos os dias, em algum momento, invariavelmente na sua jornada, você vai descobrir, assistindo algum conteúdo, tendo um insight de forma involuntária, mas você vai descobrir que você precisa se perguntar qual é o sentimento que eu estou causando no meu público. Porque a partir do momento que você se perguntar isso,
Você vai começar a programar o sentimento que as pessoas sentem ao assistir o seu conteúdo. E quando você programar esse sentimento dentro das pessoas, a tendência natural é que a maior parte das pessoas que assistem o seu conteúdo reajam da forma que você precisa, da forma que você programou que elas deveriam reagir àquele conteúdo. Sentindo alegria, sentindo tristeza, sentindo raiva. Você tem um poder enorme enquanto comunicador. Você faz as pessoas desistirem se você não souber comunicar da forma correta, ou se você for mal intencionado. Você faz as pessoas sentirem coragem, você faz as pessoas sentirem emoções, você faz as pessoas sentirem esperança. Se você for uma pessoa bem intencionada, que procura construir algo de positivo na vida das pessoas. E muitas vezes, quem está aí do outro lado precisa de estímulo, precisa de coragem, precisa de uma lufada de esperança no coração para que ela não esmoreça, porque a jornada, meu amigo, é dura, não é fácil. E é justamente por não ser fácil que você precisa pegar o cara que está aí do outro lado pela mão, olhar no olho dele e dizer: vem comigo, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou te ensinar a você conseguir também chegar aonde eu cheguei. E é assim que você constrói relações genuínas com o seu público. Portanto, comunicar valor é o real objetivo de quem produz conteúdo. Não importa qual é o seu nicho, seja ele na culinária, na veterinária, não importa. Existe um propósito invisível por detrás de cada palavra que você vai comunicar ao seu público. O conteúdo é uma impressão que você causa de médio e longo prazo, que constrói autoridade no seu público em relação à sua imagem. O conteúdo, ele não serve apenas para vender, ele não serve apenas para passar uma informação, para educar o público. O conteúdo, ele serve essencialmente para marcar a vida das pessoas. E você tem que planejar, antes de ligar a câmera, qual é a marca que você quer deixar naquele que te assistir. A memória humana, ela funciona por associação. O conteúdo cria essas conexões. Cada aparição sua, em cada vídeo que você vai construindo ao longo da sua jornada, vai criando um fragmento de percepção na mente do público. Com o tempo, tudo isso se transforma em reputação, em identidade, em autoridade. Eu posso te falar isso de carteirinha com o canal do Manel. Eu gravo todo santo dia, 3 anos e meio. Agora em setembro de 2025, fazendo 4 anos. Todo santo dia, religiosamente, sem parar. Doente, cansado, de férias, mal-humorado. Todo dia eu tô lá. E é claro que nem todo dia, como eu não tô bem, o conteúdo sai uma maravilha. Mas eu tô lá, acumulando um tijolinho atrás de outro tijolinho para fazer o algoritmo entender quem eu sou. Para fazer o algoritmo entender qual é o tipo de conteúdo que eu estou produzindo, para que ele possa me distribuir para as pessoas que estão buscando aquilo que eu produzo. E é claro que, na maior parte das vezes, 80% das vezes pelo menos, eu estou alegre, eu estou animado, eu estou feliz, eu estou com energia alta. E isso faz as pessoas do outro lado gostarem do meu conteúdo, do meu carisma, da minha energia. Pô, o cara sintoniza no canal do Manel, por quê? Porra, porque o Manel é animado, porque é um cara pra frente, é um cara que joga a esperança pra frente, é um cara que não desiste, é um cara que tá ali. Quando eu tô achando que tudo vai dar errado, o Manel tá lá, me provando que esse não é o caminho. E isso faz com que eles percebam em mim uma identidade muito mais positiva do que negativa. Isso cria uma reputação no entorno do meu nome, porque eu transmito não só motivação, eu transmito conteúdo de valor.
E isso, por consequência, leva à construção da minha autoridade perante ao meu público. E é exatamente isso que você precisa fazer. Essa é uma construção silenciosa, demorada. Post após post, fala após fala, vídeo curto atrás de vídeo curto, vídeo longo atrás de vídeo longo, live após live. Mas quanto mais claro for o seu posicionamento diante do seu público, quanto mais sólida for a sua presença no cotidiano do seu público, meu amigo, o resultado é inevitável. E o resultado, ele não vai acontecer no momento imediato, no aqui e no agora. O resultado é sobre se tornar lembrado e confiável no médio e no longo prazo. Para que daqui a 10 anos você seja uma referência, uma sumidade em como crescer na internet, como ganhar dinheiro na internet. As coisas não acontecem da noite para o dia. Vai ter tido 10 anos de jornada, todo dia, sem parar, sem desistir, sendo 1% melhor todos os dias. Você precisa causar uma impressão de impacto na vida das pessoas. Toda vez que você aparece, uma nova impressão sobre você é criada, até porque boa parte do público que chega nos seus vídeos e nos seus conteúdos é público novo. Essa impressão pode ser boa, essa impressão pode ser neutra, essa impressão pode ser negativa, e sempre conta. Ela sempre conta para construir a tua autoridade, a tua identidade, a percepção do público sobre você. Ninguém se interessa pela sua história até que a sua história ajude a jornada das pessoas. Você não quer saber do meu sucesso com o canal do Manel, de eu ter me tornado uma das maiores referências no YouTube brasileiro para poder falar do meu clube de coração. Isso não te interessa. O que te interessa é de que forma que eu pude construir isso e como que você pode, aprendendo como eu construí isso, aprender para usar isso para você, em seu benefício. Transformar as minhas ferramentas nas suas ferramentas. É isso que o seu público quer, conteúdo de valor, que resolva as dores do seu público. Não é o que te dá na telha falar. Você tem que falar o que as pessoas precisam ouvir, o que elas querem ouvir. O que dói nelas, comunicado por meio de valor, buscando a construção da sua autoridade perante o seu público. A atenção que o seu público gasta com você é um reflexo direto da relevância que eles percebem sobre o seu conteúdo. Se você gravar um vídeo de 20 minutos e o seu tempo de retenção for de 1 minuto e 20, extremamente baixo, ou seja, bota aí 5%, nem 10%, cara, é porque o seu conteúdo não tem nenhuma relevância. Você pode achar que seu conteúdo é o conteúdo mais completo e sensacional do mundo, mas o público está te dizendo que o seu conteúdo não tem relevância. Você precisa parar tudo e você precisa estudar o seu próprio conteúdo para entender por que as pessoas não percebem a relevância daquilo que você diz. Agora, quando você constrói essa jornada com identidade, com autoridade, dia após dia, como eu estou sugerindo que você faça, em algum momento, esse 10% de taxa de retenção sobe para 20%. Em algum momento, esse 20% sobe para 30%. 30% sobe para 40%, 40% sobe para 50%. Vou te dar um dado real meu. Eu gravo vídeos de 20 minutos no canal do Manel. E aqui na faculdade do YouTube eu estou procurando ir pelo mesmo caminho. Lá, o meu tempo de retenção é de 10 minutos. Aí varia. Tem vídeo que é de 9,8, tem vídeo que é de 11,12. Eu boto uma média de 10 minutos. Isso dá 50%. Se você conseguir produzir conteúdos que prendam o público por 50% do tempo, você está performando que nem um cara que está aqui há 4 anos, 3 anos e meio para 4, e que já é uma autoridade naquilo que fala, que faz 16 milhões de visualizações por mês, que ganha mais de 10 mil inscritos por mês. É uma questão de tempo para você chegar onde eu estou. Percebeu? A métrica da retenção, ela diz muito sobre a qualidade daquilo que você traz na sua mensagem. E aí, meu amigo, você precisa se espelhar nos relacionamentos reais.
As pessoas percebem a sua transformação quando você está perto delas. Por isso que eu defendo a criação de conteúdos diários. Eu faço diariamente. Eu acho muito importante fazer diariamente, porque isso me aproxima do meu público. Não fica aquela coisa de que o cara me assiste uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, quando ele lembra que eu existo. Porque eu estou todo dia ali no feed dele. Então, isso é muito, 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 muito importante. Outra coisa que é muito importante que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é o seguinte: usar os comentários como um termômetro de confiança. Como assim? Vamos lá, o termômetro mais fiel é o que o seu próprio público diz ou até mesmo deixa de dizer sobre o seu conteúdo. E os comentários aqui embaixo que vocês vão deixar nesse vídeo, para mim, são uma mina de ouro. Vocês pautam o meu conteúdo, não tenham dúvida disso, você não pode deixar de ser pautado pelo seu público, mesmo quando são poucos. Os primeiros comentários, eles dão muita direção do que você tem que fazer no seu conteúdo. Porque são perguntas que geralmente são recorrentes. E elas são de pessoas que estão te indicando uma sede de aprofundamento num determinado tema. Então, por exemplo, eu falei aqui sobre tempo de retenção. Aí vem os três primeiros comentários. Tempo de retenção, o segundo falando sobre autoridade, o terceiro falando sobre, sei lá, qualquer outra coisa. A frequência de postagem. Legal. Eu já tenho 3 vídeos para fazer. Um só sobre tempo de retenção, um só sobre frequência de postagem e outro só sobre autoridade. Por quê? Porque meu público está tendo interesse nisso. O cara gastou tempo da vida dele, que é algo extremamente precioso, e gastou tempo engajando comigo para mostrar uma dor e uma dúvida real que ele tem. Não tem motivo nenhum de eu ligar uma câmera se não for para ouvir quem gasta tempo comigo. Eu só produzo conteúdo porque eu quero causar um impacto positivo na vida das pessoas. E no comentário, o cara está mostrando que eu consegui causar esse impacto na vida dele. A ponto até dele confiar em mim. E essa confiança se traduz num comentário dizendo: cara, fala um pouco mais sobre isso. Às vezes a pessoa não vai falar com essas palavras, mas o comentário dela vai, nas internas, nos não ditos, dizer exatamente isso. Ouça o seu público. Você não está falando com uma parede. Você está falando com seres humanos que têm esperanças, que têm dores, que têm dúvidas, que estão perdidos, estão desesperançosos, não tem um caminho pelo qual seguir. E você tem as respostas. Porque se você não tivesse, o seu conteúdo não teria valor. E como é que eu sei que o teu conteúdo tem valor? Porque as pessoas estão reagindo, porque as pessoas estão engajando com você. Ninguém engaja com quem não dá valor. Vai ser uma coisa pontual, mas quando aquele engajamento é recorrente, isso tem muito valor, cara. E respostas genuínas saindo de você, elas criam laços. Mais do que audiência, elas criam vínculo. Porque o cara gastou o tempo dele contigo, o cara comentou, o cara engajou, ele viu que você produziu um conteúdo para respondê-lo, ele viu que você gastou o seu tempo e a sua atenção com ele, ele vai se sentir valorizado e ele vai falar: eu vou voltar nesse canal. Eu vou voltar nesse cara. Por quê? Porque esse cara me escuta. Enquanto tem um oceano aí fora de pessoas produzindo conteúdos desesperadamente para poder fazer dinheiro de qualquer jeito, aqui eu tenho um cara que me vê. Aqui eu tenho um cara que me ouve. Aqui eu tenho um cara que me escuta. Por que eu não vou dar moral para esse canal? Eu vou me inscrever agora. Um conteúdo relevante, ele começa a provocar perguntas, não só curtidas, não só visualizações. Muitas visualizações sobre um conteúdo denso como esse que eu estou falando e 0 comentários, cara, é porque eu não causei impacto. Eu não provoquei o suficiente. E aí, meu amigo, você tem que se imaginar, você tem que se ver como uma marca. E você, a cada vídeo que cria, está criando a sua marca. Aqui e agora. Cada ideia que você planta é uma marca que fica impressa na cabeça das pessoas. E ajudam a formar
um espaço na mente do outro para perceber o seu branding. A marca é uma imagem emocional construída por meio de repetição. Se você tem coerência, se você tem constância, se você tem repetição na sua mensagem, no seu valor, você não tenha dúvida que no longo prazo, a força da coerência da sua comunicação vai trazer confiança. E a confiança, ela não vem da genialidade, ela vem da coerência percebida sobre o valor que a sua marca transporta para a vida da outra pessoa. Mudar de ideia é parte da evolução, mas a contradição entre você perceber o que o seu público quer e você até mesmo ser capaz de transformar o seu conteúdo é fundamental para você criar esse vínculo. O conteúdo, ele precisa ter um fio condutor, muitas vezes racional, mas também emocional. Eu mesmo, ao gravar esse vídeo, já percebi, eu saí do racional e eu já me engajei emocionalmente com esse conteúdo. Porque o que eu estou falando aqui para vocês está tão repleto de verdade, é tão a minha história, é tão como eu consegui chegar até onde eu cheguei, que me bate um desespero interno de falar, caraca, por que as pessoas não me ouvem, cara? Porque se elas me ouvirem, elas vão crescer, se elas me ouvirem, elas vão conseguir viver daquilo que elas amam. E é essa vontade de conseguir fazer você viver daquilo que você ama que me motivou a criar a faculdade das redes sociais. Portanto, para voltar ao título do vídeo, a métrica mais ignorada no digital e que é a única que importa, e te digo de cara, você não precisa vender para ter autoridade, é justamente a métrica da construção do impacto que você causa na vida das pessoas. E você mede o impacto quando você vê que as pessoas estão não soltando qualquer comentário, kkkk, mas construindo a partir do que você falou, questionamentos que dessem uma, duas, três camadas dentro daquele tema específico. Você causou um impacto tão forte a ponto de criar pensamentos, sentimentos e dúvidas genuínas nas pessoas. E você conseguiu conquistar o mínimo de confiança para que essa pessoa te devolvesse aquilo na forma de uma pergunta. E você não pode ignorar o seu público. Você precisa abraçar o seu nicho, você precisa abraçar o seu público, abraçar a dor do seu público, transformando a dor dele numa solução. Não interessa se você só teve 10 views em um comentário. Se esse comentário for de qualidade e representar tudo que eu acabei de falar, você está no caminho certo. Não importa quanto tempo vai demorar. Não importa se vão demorar 6 meses ou se vão demorar 6 anos. O que importa é você estar no caminho certo todos os dias. Me escuta. Vai dar certo.